Seja muito bem-vindo, esse é o Probcast, o podcast da probabilidade, estatística EAD da URGS. Eu sou o Henrique. Eu sou a Márcia. Eu sou o professor Marcos. Isso aí, hoje nesse primeiro podcast a gente vai falar sobre probabilidade e estatística. Isso serve para quê? Acho que esse é o tema que todo aluno, assim, quando começa uma cadeira na faculdade, ele tem a dúvida, para que eu vou usar isso na vida? Assim como já acontecia lá na escola. Então hoje a gente vai comentar um pouco sobre isso. Eu vou pedir para os professores se apresentar, até para vocês terem uma noção do que a probabilidade estatística vai no meio acadêmico, na pesquisa, e aí depois a gente conversa sobre as aplicações mais na indústria e esse tipo de coisa. E no final a gente vai comentar um pouco sobre o plano de ensino, como é que vai funcionar a disciplina ao longo do semestre, e vamos nessa. Então, professor Marcos, se apresente. Bom, sou o professor Marcos, então, como me apresentei. Minha trajetória acadêmica é muito parecida com a professora Márcia também. Passamos pela graduação em Estatística aqui na URGS, mestrado e doutorado também em Estatística. Bom, alguns exemplos, né, de trabalhos envolvendo estatística, por exemplo, probabilidade estatística me ajudaram a responder problemas da medicina, venho trabalhando colaborando com o pessoal da epidemiologia e ciências médicas, por exemplo, estudos de depressão, talvez avaliar que fatores podem ser fatores de risco para desenvolvimento de doenças como depressão, exemplo, seriam algo de interesse da epidemiologia que probabilidade estatística ajudam, são métodos que ajudam a descobrir associações e por aí vai. E de que forma que isso acontece? Bom, o que eu venho falando na sala de aula sobre a profissão ciência de dados seria basicamente a gente observar fenômenos da natureza, qualquer variável que apresente aleatoriedade, tentar entender isso, esse seria o primeiro passo, então por isso probabilidade estatística. Muitos dos métodos que a gente vai ver na disciplina, eles podem ser aplicáveis já na prática. A gente pode fazer testes de hipótese, estimação de parâmetros, calcular taxas médias, pesos médios, variações de ações e por aí vai. E aí, enfim, conforme a complexidade do problema, a gente vai construindo novas técnicas em cima dessa base que a gente vai ver em probabilidade estatística ao longo do semestre. E a professora Márcia, como é que foi a tua trajetória pela estatística até chegar hoje a ser professora de probabilidade estatística na URGS? Bem, minha graduação é estatística, meu mestrado, depois que eu me formei, eu fui fazer um mestrado também em estatística e depois continuei o doutorado. A minha trajetória é mais acadêmica, mas eu posso falar de um trabalho que eu fiz, por exemplo, na dissertação, que também tem a ver com a área da saúde, que foi analisar a quantidade de casos de câncer de pulmão no sul do Brasil, E aí o objetivo era tentar entender se havia algum comportamento espacial nesse tipo de informação, isso é, existe alguma região do sul do país que tem uma maior taxa dessa doença, Será que isso indica alguma questão cultural, alguma questão comportamental? E isso é importante para que políticas públicas sejam adotadas para tentar diminuir essas taxas em alguns lugares, Então, se utiliza a estatística para auxiliar em políticas de investimento de, vamos dizer, programas de saúde, por exemplo. É uma forma de colaborar nesse sentido. Então dá para dizer que a gente consegue trazer informações com a estatística que depois vão ser usadas para tomar decisões na área da saúde. Sim. Eu acho que a estatística, o grande benefício de se utilizar os dados, é justamente auxiliar na tomada de decisões, porque tu vai ter um embasamento mais real do que está acontecendo, É muito comum, às vezes, se decidir entre uma coisa ou outra baseado em intuição. E isso não seria tão adequado, porque cada pessoa pensa de uma forma diferente, Então, dependendo de qual, vamos dizer, a educação que a pessoa tem, qual que é a história que ela tem, ela vai imaginar que determinada decisão seria mais correta. O ideal é se utilizar os dados para fazer isso, porque aí tu tem uma isenção na tua interpretação, vamos dizer assim, colhe uma informação mais pura, é mais confiável. Sim,
E dá para usar a estatística em outras áreas sem ser a saúde? Em várias áreas. Eu acho que estatística é uma muito multidisciplinar, né, que a gente pode falar. Quando eu saio de casa de manhã cedo, eu olho no Google lá a previsão do tempo e diz assim, 20% de chance de chuva hoje. Isso tem alguma coisa a ver com probabilidade estatística? Bom, um dos objetivos da disciplina é justamente trazer a ideia do aleatório, né? O que significa 20% de chance de chuva, né? Ou como estimar isso, né? Onde que tá, ou de onde vem essa informação, né? Então, um dos grandes objetivos é falar de probabilidade, né? Que o estudante tenha realmente uma noção com toda a sua base de matemática, sua base de cálculo já, mas que a gente torne um pouco a visão de enxergar e tentar entender realmente o que são esses números, né? Seja pesquisas eleitorais, dizer que um candidato tem 52% de intenções de votos, né? Seja dizer que a probabilidade de uma pessoa que passou mais de 5 minutos assistindo um vídeo, a chance dele assistir o próximo vídeo seria alta em relação a um outro vídeo, ou seja, sugerir vídeos em plataformas de vídeo, ou, enfim, sugerir amizades, né, em aplicativos de relacionamento e por aí vai. Então, um dos focos da disciplina é justamente falar do aleatório, o que significa aleatoriedade. Como quantificar o aleatório. E como quantificar através de inferência, né? E dá para dizer então que fazendo a cadeira de probabilidade estatística da URGS, a gente consegue começar a ter ferramenta para calcular essas coisas que a gente está falando? Olha, a gente vai dar, vamos dizer, uma base superficial. Uma base superficial. Então vai ser possível, acho que principalmente, interpretar esses resultados, né? E saber a origem deles. Porque quando tu vai ver essa questão dos vídeos, por exemplo, tu precisa de certas informações que às vezes o usuário não tem acesso, né? De como é que é o uso da plataforma especificamente. Mas vai ser importante para entender, interpretar o que é esses 20%, né? Dado que algum evento aconteceu, que nem o professor Marcos comentou, já ficou 5 minutos, o que isso vai mudar no próximo vídeo, na chance de eu, vamos dizer, continuar assistindo aquela série de vídeos, né? Então, como uma nova informação agregada ao teu problema, ao teu estudo, pode mudar a chance de alguma coisa acontecer. Então, a gente dá, vamos dizer, o início, né, a teoria inicial dessas ferramentas, né? Esperamos que os alunos até se interessem, talvez busquem mais informação e mais teoria que pode estar por trás dessas técnicas ou desses métodos, né? E até métodos mais complexos para analisar problemas mais complexos. Sim, e logo no início da disciplina a gente vai ver alguma coisa sobre probabilidades e com isso a gente vai ter que estudar contagem. Isso pode ser de alguma forma útil, eventualmente, para quem gosta de jogar jogos de cartas, esse tipo de coisa? Ou não tem nada a ver? Bom, a probabilidade nasce de jogos de azar, né? Principalmente mesmo? Estudos de jogos, né? Lançamentos de dados, lançamentos de cartas são os exemplos, né, clássicos, né, de aplicações de probabilidade. Hoje em dia, como a gente pode comentar, tem jogos, né, os jogos atuais estão olhando para a inteligência artificial da mesma maneira como antigamente máquinas estavam sendo construídas para bater jogadores de xadrez. Né? Então, isso tudo envolve jogos, tanto cartas quanto lançamentos de dados, jogos com regras, né? Basicamente, estamos dentro do assunto jogos. Sim, e aproveitando esse gancho aí de a probabilidade nascer dos jogos, conta um pouco sobre isso. Quando é que começou a probabilidade? Por quem? Como é que funciona isso? Tem toda uma história. Eu lembro muito do jogo do osso, né, que foi um dos jogos iniciais. Se for pensar em estatística, a estatística sempre colaborou, vamos dizer, no Estado para tentar entender melhor a população, né? Então, se nós formos pensar no exemplo clássico lá na época de Jesus Cristo, né, que tinha que fazer o recenseamento da população, né, quantificar a população para entender quantas pessoas haviam, para coletar impostos. Então, nessa época já se utilizava a estatística. A probabilidade teve início, se eu não me engano, com o jogo do osso, né, em que se observou que tinha um lado do osso que era mais provável que o outro. E foi a partir daí que se tentou quantificar a chance. Quando jogava o osso para cima? Isso. O objetivo do jogo era, vamos dizer, que determinado lado estivesse para cima, então determinada pessoa ganharia o jogo. Né? Aí, antigamente, se imaginava que a chance era a mesma. Mas se foi observado que não, que
ela era diferente, dependendo do osso, né? Um lado tinha maior probabilidade de cair do que o outro. Aí, a partir daí, se criou a teoria das probabilidades e se evoluiu até o que é hoje. Em relação a jogos de carta e lançamentos de dado, por exemplo, bom, a história conta um pouco que o jogo foi do Antigo Egito para a Europa, né? E aí, enfim, matemáticos na época, interessados em ganhar dinheiro, enfim, começaram a estudar realmente como, né, por exemplo, como dividir ganhos de jogos, né? Um dos exemplos, por exemplo, vamos jogar um jogo que tenham 10 rodadas, né? Suponha que cada jogador entrou com um valor específico e em algum momento do jogo nós temos um jogador com 6 vitórias e outro com 5. Digamos que por algum momento aconteceu algum terremoto ou algum incêndio no prédio, o pessoal teve que sair correndo e a pergunta seria: quem que vai ficar com o prêmio? Como que o prêmio fica? Né? Na impossibilidade de se continuar o jogo, como que a gente dividiria o prêmio? Sim. Tá? Então, esses são problemas que são clássicos da literatura e que, né, talvez o jogador que está com menos vitórias pode pensar que teria mais chance de ganhar, ou que está com mais chance de vitória ficaria com todo o prêmio, dividiria igualmente pelo número de vitórias ou pela chance futura de ganhar. Então, são questões que motivaram estudos de probabilidade. Talvez para deixar mais claro para quem está chegando agora na probabilidade estatística, dá para dizer então que a probabilidade, ela diz de certa forma a chance de alguma coisa acontecer. É isso que é a probabilidade? Exato. Né? Nós temos uma ideia de que probabilidade realmente é algo que são leis, tá? Mas uma pergunta que sempre fica, né, principalmente para quem gosta muito de futebol, usando o futebol como exemplo, é: qual que é a chance de meu time ganhar um campeonato? Né? Onde que nós buscamos essa informação? Né? Então, tem muitas coisas que nós chamamos de probabilidade aqui e que podem ser coisas estimadas ou de acordo com alguma experiência passada do próprio pesquisador, né? Mas essa é a grande questão: o que significa probabilidade? Como calcular probabilidade? Né? Esse é um dos grandes pontos que a gente traz para a disciplina, que é esse primeiro contato com o aleatório. Né? E a estatística, quando que ela surge? Veio antes, depois da probabilidade? Como é que surgiram juntas? Bom, a gente está falando de probabilidade, o início de probabilidade, não estou certo da data, mas enfim, a probabilidade ela começa a se desenvolver e ficar bastante solidificada pela teoria de probabilidade que nós conhecemos hoje em dia, em termos de axiomas, né, a parte mais matemática, em termos ao redor de 1980. Tá? Então, algo que é bastante recente. 40 né? anos. 40 anos. Se nós falarmos de filosofia de estatística, nós temos muita coisa de inferência estatística sendo construída em 1920, 1930. Então, são coisas também bastante recentes. O que eu quero dizer com isso? A história da estatística como a ferramenta moderna chamada inferência, ela vem se transformando junto com a teorização da probabilidade. Né? Então, nós temos aí algo que, né, ao redor de 1970, a estatística já estava sendo um dos métodos mais utilizados pela ciência. Né? A estatística trouxe uma maneira de experimentação diferente do que vinha acontecendo, por exemplo, na física, que já experimentava e provava leis, mas por uma outra via. Né? A via de olhar dados e, a partir dos dados, induzir uma conclusão. Né? Então, isso teríamos algo em torno de 1970 e 1980 como, né, o grande boom da estatística, juntamente com a probabilidade. Sim, dá para dizer então que depois que a estatística surgiu, as pesquisas acadêmicas tendem a ficar mais confiáveis, já que antigamente não tinha esse olhar tanto assim. Acredito que sim, né? Depois que, vamos dizer, a estatística vem se desenvolvendo há muito tempo, né? É uma ciência que vem crescendo, e como o Marcos comentou, eu acho que em 1930 surgiu um grande estatístico que foi o Ronald Fisher, né? Biólogo de formação, mas eu falo que é estatístico devido a todas as técnicas que ele desenvolveu na sua carreira, e ele criou várias, vamos dizer, regras para que se possa realmente tirar a conclusão da informação que é coletada, né? Foi, vamos dizer, o pai do teste de hipóteses, né? Chamado de máxima verossimilhança, e a partir disso é possível se tirar conclusões científicas mais assertivas, né? Porque nós conseguimos calcular qual que é o erro associado a essas decisões, né? Por exemplo, eu aceitar uma hipótese ou não, eu dizer que a média de altura de determinada população é tanto ou é diferente de tanto, né? Então,
Uhum. Como a professora Márcia falou, acho que né, depois com todo o trabalho, a contribuição de Fischer para a estatística, que abriu o campo para a estatística moderna, que nós chamamos de realmente inferência estatística, isso é a grande oportunidade que a ciência tem e vem desenvolvendo de realmente quantificar, né, o risco associado a decisões, né, sempre baseados em dados, né? Então, ou seja, na hora que nós vamos dizer que um remédio ele realmente é eficaz, né, ou uma vacina ela é realmente eficaz, né, para um certo tipo de tratamento, né, qual que é o risco, o que significa realmente isso, né? Isso eram coisas que até então a ciência não tinha uma maneira sistematizada de planejar o experimento, analisar e responder. Como coletar o dado, né? Como coletar o dado e não ter nenhum vício. Desde o planejamento até... Como eu faço para coletar essa população? Como eu faço para coletar essa informação? Né? Quais são as regras que eu preciso respeitar? E na cadeira a gente começa estudando probabilidade, depois eventualmente vai para a estatística. E por que muda esse nome? Qual é a diferença da probabilidade, que a gente já viu que é a chance de algo acontecer, para a estatística? O que a estatística tem de diferente para ter esse nome? É que a probabilidade, parâmetro, né? A gente fala parâmetro, ele é conhecido, né? A gente conhece a chance de determinada coisa acontecer, por exemplo, um dado. Eu sei que se o dado é honesto, a chance de cair cada um dos números vai ser 1/6, né? Aí, relembrando aquela parte de contagem que eu havia comentado, que é tão importante nesse sentido, né? Quando eu vou trabalhar em outro tipo de experimento, eu não tenho conhecimento de como essa informação é gerada. Então, eu preciso primeiro conhecer essa característica da população para depois calcular a probabilidade associada a determinado evento, né? Então, a estatística, ela é, vamos dizer, um passo a mais depois da probabilidade, porque a gente tem um desconhecimento com relação aos parâmetros do meu modelo, né, da minha população. Então, são formas de descobrir esses parâmetros. Bom, falando um pouquinho mais, talvez em termos mais históricos, né, o que a gente pensava antigamente, que o início da estatística também traz um pouco, enfim, nós podemos contrastar duas maneiras de pensamento diferentes. O início da probabilidade trabalha com a forma de inferência que a gente chama dedutiva. Quando nós estamos sobre probabilidade, a gente assume que a gente conhece o comportamento da população por completo. Se a gente conhece todo o comportamento da população, por exemplo, se nós vamos falar de pesquisas eleitorais, intenção de votos, se eu tenho acesso a toda a minha população, né, basta eu deduzir conclusões do tipo percentual, sei exatamente o percentual de votos que cada candidato vai ter, por exemplo, o candidato A vai ter, né? Então eu tenho um pensamento indutivo, né? Mas eu parto do pressuposto que eu conheço completamente a minha população. A inferência ela parte do outro caminho, de outro caminho, né? O caminho inverso, no sentido, eu desconheço a minha população, eu assumo que eu desconheço, e aí com base num subgrupo, né, que eu sempre acredito, né, que vai representar de certa forma os efeitos, né, nessa população, ou parâmetros, por aí vai, nessa população. Então eu vou usar a indução, ou seja, com base em suposições, base em dados e métodos daí estatísticos, eu vou fazer a indução, né, ou seja, fazer a conclusão do subgrupo para o grupo geral, né? Então temos essas duas formas de contrastar. Eu acho que o início de tudo foi certamente vindo, né, e o início dos primeiros pensadores aí de estatística que introduziram talvez, né, conceitos um pouquinho antes de Fischer, eles falavam justamente da ideia de probabilidade. Eles acreditavam que com muita informação eles tinham acesso a distribuições de probabilidade, ou seja, tinham acesso a populações, né? O caminho que a gente toma hoje em estatística, a gente acredita que dificilmente a gente vai ter acesso à população. Ou a gente sabe que é ineficiente muitas vezes estudar a população inteira, às vezes populações estão inacessíveis e aí a gente precisa sempre partir do subgrupo. Falando em eficiência, dá para usar os conceitos de probabilidade estatística na indústria também? Estava comentando que usa algumas medições para tentar representar o grupo. Isso serviria para teste de produtos na indústria, por exemplo? Bom, a questão é que a indústria, hoje em dia, né, nós temos informação online. Não só a indústria seria um exemplo, né? Os hospitais hoje em dia têm informações online.
né? Então, vou dizer que um equipamento ou uma peça está sendo produzida, ela está sendo rastreada a todo momento, né? de um equipamento para outro, a localidade. Então, isso é um volume fenomenal de informação, né? Como lidar com isso? São problemas hoje muito complexos, né? Que não só a estatística vista em sala de aula vai ser importante, mas como base, ela vai ser muito importante para a gente começar a pensar nisso. Então, em termos de indústria hoje em dia, né? Assim como todas as áreas, né, todas as áreas do conhecimento foram impactadas pelo grande volume de dados, né? Isso já é uma realidade, né, de alguns anos. Então, certamente, né, enfim, controles de processos, né, logística dentro da indústria, isso foi completamente impactado e sim, né, a base de tudo vão ser, né, modelos probabilísticos, né, e observação de dados. A gente tem que muitos estudantes da cadeira de probabilidade estatística são alunos da engenharia e eventualmente tem aquelas empresas júnior e fazem projetos de consultoria e tal, e para ver se algum processo da empresa que eles estão trabalhando pode melhorar ou não, testar uma coisa ou outra. Dá para dizer que probabilidade estatística ela vai agregar nesses conhecimentos para a consultoria que essas empresas júnior fazem, esse tipo de coisa? Acredito que sim, né? Que as ferramentas aprendidas na disciplina vão ajudar na própria construção do banco de dados a ser analisado, né? Como é que eu vou resumir esse conjunto de informações, né? Como é que eu vou representar essas informações? E depois, numa segunda etapa, dá para tentar entender melhor esse processo e talvez otimizar ele através, por exemplo, de alguma ação, né? Se eu tomo determinada ação, quanto isso vai impactar no processo novo, né? Hoje em dia, até com a indústria 4.0, que é como o professor Marcos comentou, que tem muitos dados sendo gerados, né? Muitas observações, tem todo esse desafio de como lidar com tudo isso. E acredito que a disciplina, pelo menos, indique quais são as ferramentas básicas, né? E entender que aqueles dados, cada processo, ele é um novo dado que está sendo coletado, né? Eu imagino que a máquina, por mais precisa que ela seja, ela não vai manter essa precisão de forma contínua durante muito tempo. Vai ter alguns momentos que vai haver instabilidade no sistema, né? Como avaliar isso? Como descobrir que houve uma instabilidade, né? Que a variabilidade aumentou, isso é, que o produto não está saindo conforme o especificado, né? Quando isso aconteceu? Então, acredito que tem algumas ferramentas que a disciplina pode ajudar nesse sentido. Agora, trazendo um pouquinho mais para a disciplina em si, como é que ela está dividida, são quantas provas, o que cai em cada prova? Basicamente, a disciplina está dividida em 3 áreas, né? São 3 provas. A primeira área é a parte de estatística descritiva, que é como lidar com a informação, né? Os dados, tabelas, fazer tabelas, estatísticas, resumo. A parte de amostragem básica, né? Como eu coleto esses dados, né? Quais são as regras, a sistemática necessária para que essa parte, esse subgrupo da população, que nem o professor Marcos comentou, represente o todo, né? Algumas regras precisam ser seguidas, aí tem os conceitos básicos de amostragem e a parte inicial de probabilidade, né? Depois, a área 2 vem com mais probabilidade, né? Aí o conceito de esperança, distribuição de probabilidades, vamos para as distribuições mais clássicas, tanto discretas como a binomial e a Poisson, e a contínua como a normal, né? A distribuição normal que é tão famosa na estatística, e uma parte inicial de estimação, com conceitos básicos de intervalo de confiança e teste de hipóteses. E a área 3, ela é específica para também teste de hipóteses, né? Aí para 1, 2 populações, correlação, regressão, um pouco de correlação. E como funciona a avaliação de tudo isso? Vão ser, que nem eu comentei, são 3 provas, né? E se o aluno conseguir uma média superior ou igual a 6, ele vai ser aprovado na disciplina. Além disso, na cadeira EAD, a gente também acompanha a frequência do aluno através de quizzes semanais, né? Então, toda semana
vai estar lá no Moodle aberto um quiz, então o aluno tem que fazer aquele quiz para que ele ganhe presença naquela semana de aula. Certo, acho que as dúvidas gerais assim da disciplina foram tratadas hoje, estamos chegando no final do podcast já, vocês têm mais alguma consideração a fazer? Bom, eu gostaria de finalizar só, né, chamando um pouco, né, mais a atenção do porquê da estatística, né? Enfim, a estatística está inserida nos currículos como uma forma, né, um grande convite, então, a gente pensar como talvez estruturar, né, estudos, né, com objetivos específicos, né? Isso é uma grande questão hoje em dia. Não basta nós termos grandes volumes de dados, muita informação, se a gente não tem um objetivo específico, né? Então, seja aplicado lá na empresa júnior, seja aplicado na indústria, hospitais, né, ou por aí vai. A grande questão é a estatística vem como uma maneira de estruturar experimentação, tá? Seja estudos observacionais, seja experimentação, né, estudos experimentais. Então, como analisar, como planejar, né, obter dados, analisar e concluir. Então, essa seria a grande questão da estatística. Hein? Bem, para finalizar, eu acredito que a estatística seja uma ferramenta, né, que a gente espera que quem estiver aí participando da disciplina utilize na hora de tomar suas decisões, né, como coletar informação e como utilizar a informação para tomar as decisões. Às vezes pode ser de uma maneira mais simples, como fazer um gráfico interessante que resuma a informação de algum processo, por exemplo, ou até fazer um teste de hipóteses, interpretar o que é um p-valor, né, o que é um teste, esses conceitos básicos. E além disso, queria agradecer aí todos os alunos que se matricularam na disciplina, que acreditam na proposta, né, da disciplina, e espero que nós tenhamos um ótimo semestre, né, sejam todos muito bem-vindos e até a próxima. Certo, então é isso aí. Esse foi o Probcast, podcast da Probabilidade Estatística EAD da URGS, e a gente se vê no próximo episódio.